da data que nós realmente comemoramos, que é a data do nascimento de Jesus Cristo. Isso é muito bom, porque nós estamos assim nos lembrando daquele que deu a vida por nós, daquele que na cruz pagou o preço para a nossa redenção. Que esse culto seja um motivo de muita alegria para você, para mim, para todos nós, que nós possamos então, nessa tarde de celebração do Natal de Jesus, no culto das 17h30, louvar o nome do Senhor com toda a alegria do nosso coração. Damos boas-vindas a todos que estão sintonizados conosco, estão conectados, pela internet. O nosso abraço, o nosso carinho, a nossa saudação, onde quer que você esteja. Receba o abraço da Igreja Batista Curuçá e uma excelente transmissão do culto para você também que vai participar conosco aqui. Gostaria de perguntar se temos alguém que nesta semana completou mais um ano de vida, aniversário de nascimento, o casamento, o aniversário de vida cristã. Se você foi batizado e quer agradecer a Deus, contando aí o tempo de vida que você tem na sua jornada cristã, também pode vir à frente. Nascimento, casamento, vida cristã. Alguém nessa condição gostaria de vir aqui para nós orarmos nessa feliz condição? Temos alguém? Nenhuma efeméride de Israel aqui. Muito bem, temos alguém que esteja nos visitando nesse momento, início de culto, Talvez chegue mais alguém, primeira, segunda ou terceira vez. Temos aqui duas queridas irmãs, elas já participaram do Celebrando a Recuperação, Primeira vez no nosso culto. O nome da irmã que eu não gravei ainda, seu nome? Lisete Suzete. Muito bem-vinda. E a irmã? Ana, obrigado pela presença de vocês. Alguém pode dar um abraço nelas? Maria Lígia, dá um abraço nela, em nome da nossa igreja. Obrigado pela presença de vocês. Você a ficar de pé nesse momento, vamos fazer esta leitura bíblica. Profeta Isaías, capítulo 9, profecia messiânica, que nos prepara, ou nos aponta então para este tempo do advento, a preparação da vinda do Messias. O profeta Isaías, há cerca de 800 anos aproximadamente antes do nascimento de Jesus, ele então fala exatamente sobre a vinda daquele que haveria de ser
o Salvador da humanidade. Vamos fazer esta leitura conforme está aí. Onde estiver coro, nós vamos ler todos juntos. Eu vou ler a primeira parte, lemos as duas outras partes juntos. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Todos. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Vamos adorar o Senhor com o hino 90 do Inário para o culto cristão, um belíssimo hino que vamos cantar nessa tarde, adorando ao Senhor. Ó, vem em nós morar, eterno Emanuel, o Deus conosco. Vamos orar, agradecendo pela presença do Emanuel conosco, do Deus presente nas nossas vidas, que veio para morar no coração de todos aqueles que abrem o seu coração e o recebem como Senhor e Salvador. Pai, nós te adoramos, te agradecemos por Jesus Cristo, teu Filho bendito, porque Ele veio a este mundo, Senhor, para se tornar o meu Salvador, Salvador de cada pessoa que aqui está, o Salvador da humanidade, o Deus presente, o Deus conosco, o Deus que está em todas as horas da nossa vida, do nosso lado. Por isso nós te damos graças e te adoramos nessa tarde e louvamos o teu nome pela presença de Jesus Cristo em nossas vidas. É no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Vamos ler ainda todos juntos mais uma profecia messiânica, Miqueias capítulo 5, verso 4, e depois vamos cantar o hino 90 do Inário para o culto cristão, dando continuidade nesse momento de adoração. Juntos?
E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora ele será grande até os confins da terra, e este será a nossa paz. Amém. Os irmãos, por favor, queiram sentar-se. Este é um momento de fidelidade de nossa igreja, um momento de dedicação das nossas vidas, nossos bens diante do Senhor. E uma coisa que eu acho tão interessante neste mês, porque parece que nós somos movidos a sermos mais solidários, né? Eu acho que o espírito natalino, Israel outro dia falou, eu gosto dessa palavra, é interessante sim, claro, porque parece que nós nos envolvemos mais com as pessoas, né? Temos o desejo de ser mais solidários, e quantas coisas boas já aconteceram ao longo deste mês, né? A nossa igreja tem se envolvido em alguns projetos sociais, como ontem ali, levando o Natal à Cristolândia, a ceia de Natal à Cristolândia. Eu tive informações que foi um programa belíssimo, encontrei com uma pessoa que estava envolvida no projeto, e a igreja participou ativamente. A pessoa me disse, pastor, olha, nós conseguimos levantar uma oferta excelente para que todos pudessem receber um presente, para que todos pudessem ter uma ceia de Natal. Isso é maravilhoso, irmãos, porque nós podemos repartir com outras pessoas menos favorecidas, que se não fosse, não é, a nossa solidariedade, o nosso carinho, o amor da igreja, o carinho de cada um de nós, no bom sentido estou falando, claro, as pessoas talvez não tivessem a oportunidade de ter um Natal como os nossos queridos irmãos lá da Cristolândia puderam ter ontem. Tem outros projetos também, como hoje à tarde tivemos aqui o projeto Reforço Escolar, o encerramento das atividades deste ano, um programa também
do final do ano, e tantas outras coisas que vão acontecendo, né? Mas para que essas coisas possam acontecer, é necessário que a gente possa também contribuir, né? Contribuir voluntariamente, entregando na casa de Deus nosso dízimo, a nossa oferta voluntária, para que esses projetos possam ser realmente possam acontecer. Então esse é o momento em que você poderá então dedicar ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta, se você veio preparado para isso. Os irmãos que vão nos ajudar no recolhimento das ofertas estão se aproximando. Nós vamos ouvir então uma música ao órgão, e você poderá então colocar nessas salvas aquilo que está no seu coração, aquilo que você desejou dedicar ao Senhor nessa tarde para a manutenção do trabalho de Deus. Antes dos irmãos conduzirem as salvas, convidar o pastor André para nós agradecermos a Deus pelas ofertas que foram dedicadas ao Senhor neste momento. Senhor, com alegria aqui estamos para te prestar esse culto, e com alegria também podemos dizer que tudo que recebemos vem das tuas mãos. Concordamos, Senhor, que nada é nosso, tudo o Senhor nos tem dado para administrar nessa vida, e te agradecemos, Senhor, porque, como a tua palavra afirma, todo o dom perfeito, toda boa dádiva provém do Pai das luzes, no qual não há sombra de variação nem mudança, e a ti, Senhor, nós entregamos aquilo que é devido, e te pedimos, Senhor, que estes recursos que aqui foram colocados sejam usados com sabedoria pela tua igreja. Abençoa, Senhor, esse ministério, abençoa esta igreja, de forma que possamos alcançar pessoas para o teu reino, e que possamos fazer com que a luz de Cristo brilhe em nós. Sabemos que Ele é Emanuel, Deus conosco, que Ele seja Deus também junto a outras pessoas que estão clamando com sede, com fome de Ti, e que hoje haja salvação nesta casa. Te agradecemos, Senhor, então, por esses recursos, e te consagramos as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Os irmãos Jorge Eugênio e Sérgio Natividade podem conduzir as salvas. Pastor Israel, está com a palavra. Nosso irmão Eugênio toca essa música. Eu quero dar uma tarefa para você, um exercício. Em que você é igual aos padrões da sua família anterior? Em que você é diferente daquele que criou você, ou seu pai, ou seu avô, ou sua mãe, ou sua avó? Em que você reproduz? Em que você é diferente? Vamos pensar nisso um pouquinho? Vamos voltar um pouquinho no tempo, no espaço, lembrar como é que era a nossa família, como é que era lá em casa, como a gente diz, e como é hoje na sua casa. Vamos pensar nisso?
Vou falar um pouquinho sobre mim. Evidente, estou com o microfone na mão, né? Mas, por exemplo, eu tinha 2 casas, dos meus avós e a minha, dos meus pais. Na casa dos meus avós eram 11 irmãos, logo 11 tios, depois suas esposas. Sempre era festa. O almoço era uma festa. 10 e pouco da manhã, almoço. E nós disputávamos quem comia mais rápido. E até hoje eu disputo. Não tem ninguém na mesa, mas eu disputo quem vai comer mais rápido. É disso que eu estou falando. Na minha casa, por exemplo, dos meus pais, eu não lembro de festa. Nenhum aniversário, não me lembro. Não lembro. Se teve, mas eu não lembro. Um bolinho com parabéns para você? Não lembro. Natal? Não lembro. Ano Novo? Não lembro. Então, para mim, festa é uma coisa sem nem importância. Para eu dar um Feliz Natal, alguém tem que fazer uma força tremenda. Eu tenho que dizer, eu vou dizer Feliz Natal. Tanto é que eu disse em novembro. Quem estava aqui no culto, já comecei a dar, porque não é natural em mim. Não está no meu padrão familiar. É disso. Se não for claro o exercício, é disso que eu estou falando. José Maurício Cunha do Amaral usa terno e gravata até num culto de 5h30. Isso certamente tem a ver, estou usando aqui, com o pai. Acabou de declarar. Mas você é livre. Ou seja, mais ou menos. É disso que eu estou falando, gente. Eu vindo para aqui agora, quando eu botei o pé para fora do prédio, tinha uma mulher, uma jovem senhora, com 2 crianças. Eu a vi, porque ela soltou um tremendo palavrão. Não sei por que razão. Soltou um palavrão. E ela mesma ficou incomodada de você explicar. Com vocês só com palavrão. Não sei por quê. Essas crianças, 99% de chance, a qualquer contrariedade, vão xingar palavrões. É disso que eu estou falando. Lembram-se que eu falei do desejo? Alguém não estava aqui domingo passado? Levante o braço. É isso que enfraquece, né? Vocês têm que vir todo domingo, gente. A menos que estava trabalhando, né? Aí tá bom, ok. Então, também não vou dizer que eu falei domingo, mas eu falei do primeiro passo na vida. Se algo que nós queremos mudar é desejar. É o desejo. Eu não quero isso para minha vida. Eu não quero falar palavrão, por exemplo. Eu tenho um tio, está vivo ainda? Espero que não esteja assistindo o programa, certamente não está. Que ele era o mais novo. Mas ele achava que ele era o menos querido do meu avô. Ele achava que o vovô, o pai dele, gostava mais de todo mundo, menos dele. Gente, olha que interessante isso. Ele tinha um sentimento, naquela fase da vida, de autocomiseração. Se achava um coitado. De início era uma esperteza para conseguir o que ele queria. Mas ele acabou acreditando naquilo que ele dizia. Eu me lembro, olha como isso é importante.
Ele veio me visitar aqui no Rio. Eu era menino com os meus pais aqui, e eu fui dar um girinho com ele de ônibus pela cidade. Aí ele falou assim: sabe que é a minha vontade? Olha como é que um jovem, ele era jovem, devia ter sei lá, uns 30, eu uns 13, que ele me disse: sabe o que eu tinha vontade? Quando passamos ali perto da Central do Brasil, um pouquinho antes, tinha uma fábrica de açúcar. Não sei se alguém se lembra aqui, açúcar Pérola. Minha vontade é chegar lá em cima e me jogar lá embaixo. Autocomiseração. Eu às vezes tenho que tomar cuidado para eu não ter o mesmo sentimento, porque aquela frase foi marcante. Gente, tudo que você ouve, por alguma razão, você guarda. E aquilo vai como se fosse ruminando, como o boi, como come o capim, dentro de você. Se você guardou aquela frase, porque aquela frase é importante para você, aquela frase tem a ver com a sua vida. É disso que estou falando. Então a primeira etapa, se algo em nós, em nossa vida, naquilo que depende de nós, para mudar, é desejar mudar. Isso implica no autoconhecimento. Como é que eu estou? E não é fácil autoconhecer-se, porque a maioria de nós não se conhece. A maioria de nós acha que é uma coisa e é outra. Por isso que a vida conjugal é muito difícil. Que eu me caso com a mulher, eu acho que eu sou uma coisa, ela vê outra pessoa, mas eu não aceito que ela veja outra pessoa. Ela tem que ver a mim como eu sou. Ah, sim, mas na verdade ela me vê como eu sou. Ela não me vê como ela acha que eu sou. Daí os conflitos. Nas amizades é a mesma coisa. Nós geralmente gostamos das pessoas que reforçam aquilo que nós somos. Quando muitas vezes um bom amigo é aquele que rejeita o que nós somos. Mas o segundo passo é tomar a decisão. Eu quero dizer primeiramente o seguinte: não decidir é decidir. Não existe uma maneira de não decidir. Hoje eu não vou à igreja, é uma decisão. Hoje eu vou à igreja, é uma decisão. Ou você não decide, mas você não vem. Decidiu. Você não decide, mas veio, decidiu. Não existe não decisão. Pode haver uma decisão não consciente, não formulada, não organizada, não sistematizada, mas tudo nosso é decisão. Nenhum de nós de manhã diz assim: não vou me levantar ou vou me levantar. Levanta ou não se levanta. Então eu acho que a gente ter em mente esse aspecto é muito valioso. Nós sempre estamos decidindo. Se nós procrastinamos, é o verbo procrastinar, que é deixar para depois, é uma decisão. Você tem uma dívida, por exemplo, de dinheiro. Não vou pagar hoje, vou pagar amanhã. Você tomou uma decisão. Só que ela implica numa consequência. Decidir por A ou por B implica em consequência. Por exemplo, a multa ou a vergonha, depende. Se então não decidir é decidir, então é importante que nós decidamos. O que é que nós queremos? X. Então decidimos que vamos tornar o nosso desejo uma realidade.
Muita gente fica na vontade, no desejo. Não chega a um ato, não chega a uma decisão. E aqui eu quero voltar então ao que eu estou dizendo. Não é porque não queiram, querem muito. Mas meus irmãos e minhas irmãs, nós convivemos com os nossos condicionamentos. Nós temos a ideia que nós somos absolutamente livres. Isso não é verdade. No plano prático, nós não somos livres. Porque, como eu mostrei com a minha própria experiência, você com a sua, nós temos uma história. E nós tendemos a continuar essa história. Até porque é a única que nós conhecemos. Vejamos ainda a questão dos nossos pais. Você chega ao mundo, bebezinho, sua mãe e seu pai acolhem você nos seus braços. Você aprende a andar imitando o seu pai ou sua mãe. Aprende a falar imitando o seu pai, a sua mãe. Aprende a beber água imitando o seu pai ou a sua mãe. Vocês acham que isso fica gratuito na nossa experiência? Então, ao longo da vida, nós vamos imitando os nossos pais e as nossas mães. Não é algo premeditado, não é algo consciente, mas esse é óbvio. Não sei quem aqui já teve a experiência de morar no exterior, não foi o meu caso, mas eu, muitos anos me lembro que fui visitar um diletíssimo amigo em Nova York. Eu era jovem, ele me acolheu na sua casa, na verdade. Tinha ele 3 crianças, 2 naquela época, quando eu lá estive. Menininhas. Estavam lá há poucos meses. Falavam um inglês perfeito. Não sabiam falar I am quando saíram do Brasil. Daqui a algumas semanas, meses, dominavam o inglês. Os seus pais, antes de ir para lá fazer mestrado lá, estudaram muito inglês no Brasil. Anos estudando inglês, chegaram a se matricular no curso de inglês. E quem é que corrigiu o inglês dos pais? As crianças que nunca estudaram. Só de ouvir o coleguinha na escola, o professor na escola, a conversa na rua. Assim que aprenderam. De igual modo, os nossos padrões de vida, nós aprendemos assim, no convívio. Eu brinquei que aqui no nosso ofertório hoje tinham 2 pesos pesados, né? Estou até sentados juntos lá, não sei quem trouxe quem, né? Um mais do que o outro. Temos que fazer uma balança aqui, né? Com aquele programa da Record, né? Do peso lá de tarde e tal. Fazer aqui ver quem é que está mais pesado do que o outro. Mas certamente, não conheço a história deles, gente. Eles têm esse peso por causa dos padrões familiares. Eu me recordo, quando eu era mais jovem, eu me mudei para o Rio de Janeiro, e meus pais moravam em Cianorte, no Paraná. Quando minha mãe me via, ela saía logo do meu rosto. Se tivesse assim, cheinho, gordinho, falando, ah, meu filho, tá com saúde, né? Eu estava gordinho. Porque antigamente, saúde era igual fofura. Está saudável. É por isso que até hoje, quando nasce o bebê, nasceu com tantos quilos. Se ele nasceu com muitos quilos, ele é saudável. Gente, é um padrão completamente errado, mas é um padrão. Nem sabemos por que dizemos o peso da criança, mas a razão é esta: não nasceu magrinho, porque magrinho é doente, e gordinho, saúde, vitalidade.
Aqui na igreja, quando eu emagreço, de vez em quando eu emagreço, depois a gente guarda de novo, né? Só está doente. Ninguém fala se eu sou doente que eu estou gordo. Quando devia dizer, poxa, pastor, estou preocupado, hein? Eu fui agora pregar ontem, né? Lá na Igreja Jardim Brasil, em São Paulo. E como era apóstolo pastor Antônio Jorge, veio um monte de pastores. Gente, uns nem conseguiram subir a plataforma. A barriga deste tamanho, não é exagero não. Culpa dos membros da igreja, claro, que dão biscoito, chocolate e tal. E o pastor não pode emagrecer. Está doente nosso pastor, vamos cuidar dele. Não, tem que cuidar porque ele está gordo, porque ele está doente agora. Padrões, ou seja, o errado se torna certo. Então aquelas crianças saindo da padaria, que ouviram a mãe dela dizer aquele palavrão impublicável, aquilo é o certo para elas. Estou sendo bem claro. Então, boa parte daquilo que nós aprendemos errado. Mas quem vai dizer que o meu herói, o meu pai, estava errado? Então o meu pai, cara fantástico, eu sempre dizer isso, mas meu pai era um cara muito sério. Meu pai era austero, como se diz. Né? E o filho dele também tem que lutar para dar um sorriso. O errado, para mim, ficou certo. Bem, só que nós não somos completamente livres, mas nós somos grandemente livres. Ou seja, na margem que nós temos de liberdade, no percentual do território que nos sobra de liberdade, nós temos muito espaço para nos esbaldarmos e escolhermos o que vamos fazer. Não estou negando as influências e às vezes determinações, mas estou dizendo que elas não são absolutas, não são definitivas. Então, vamos pegar o caso daquelas crianças que eu nunca vi na minha vida, talvez nunca mais vá ver. Em algum momento, elas podem tomar consciência que falar palavrão é errado. Talvez nunca tomem consciência disso. E vão ensinar os seus filhos a falarem palavrão, que por sua vez aos seus filhos de geração em geração até, sabe-se lá quando. Mas alguns desses em algum momento dizem, eu não quero isso. Isso é um desejo. E no segundo passo, eu decido que eu não vou mais falar palavrão. Só um exemplo. Mas na hora da raiva o palavrão vem. É como se fosse um programa de computador interno dentro de você. Você está programado para fazer deste modo. Mas você é livre. Não é totalmente livre, mas como eu disse, a parte da liberdade que você tem é suficiente para você dizer, não é isso que eu quero fazer na minha vida. Fui claro? Então, vamos voltar aqui ao nosso início. As suas lembranças. Em que você é diferente? Em que você é igual? Daquilo é claro que você tem consciência. A gente não tem consciência. Quando você casa, você começa a ver os padrões diferentes. Peraí, então eu era assim? Eu era assim, né? Aí tem o conflito ou tem a harmonia, tem o encontro. O jeito que minha mulher é, ou meu marido é, eu acho que esse jeito é melhor. É interessante, nunca tenho pensado nisso. Ou ao conflito, não, meu jeito é o certo. Para que festa?
Meu jeito era não ter festa. O jeito da mulher era ter festa. Qual é a minha escolha? Qual é a minha decisão? Sobre o que eu falei até agora, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer acrescentar algo antes de nós continuarmos? O microfone está aqui. Irmã Isabel, leva lá para a sua senhora. Se você não levar, você sabe que é perigoso, é perigoso. É melhor. Fique em pé, Isabel, por favor, para que o nosso cama principal, o nosso veterinário, ele possa focalizar você bem. O pastor só disse que nós somos programados, né? Como se, foi só um exercício. Sim. O meu irmão tem uma boca podre e ele trabalha com médicos. Então, na internet. Sim. Ele não está vendo, lógico. Aí, ele para falar com as pessoas, amigo dele, ele fala palavrão. Mas para falar com o médico, que ele vende produtos hospitalares, ele fala, é totalmente diferente. Isso é ser programado? Ok. De manhã eu disse o seguinte: o ser humano é movido a interesses. Tristemente. Então o interesse dele é vender para o médico. Então ele trata o médico da maneira como o médico é ser tratado. Mas no outro lugar, onde ele pode ser, entre aspas, ser o que ele é, ele vai ser aquilo. Mas naquele ambiente ele não pode fazer. Mas se formos pesquisar mais profundamente, talvez as duas coisas sejam padrões na sua vida. Ou não. Porque é claro, como eu disse, nós temos um espaço de liberdade. Nós mudamos a história da nossa família, para pior ou para melhor. Geralmente nós não mudamos, nós mantemos. Mas às vezes, por interesse, nós mudamos. Aí temos que entender que há outras influências se exercendo. Por exemplo, você, quando era muito pequeno ainda, teve um amigo. Esse amigo levou você na casa dos seus pais. E os pais eram muito diferentes dos seus pais. Não importa se para melhor ou para pior, muito diferentes. Você viu, caramba, olha que interessante. Aqui, vamos dar um exemplo. Por exemplo, aqui, na hora do almoço, eles dão graças. Coisa mais estranha, baixar a cabeça e orar. Na casa dele, isso não acontece, ele disse: olha, na minha casa vai ser assim. Ele recebeu aquela influência. Eu disse: eu não quero ser igual a minha família é. Eu quero ser diferente. Como tem gente para ser o contrário. Na sua casa nunca ninguém fumou. Mas o seu colega diz: poxa, cara, você não sabe como é bom esse negócio aqui. Aí você experimenta e diz: oxa, é isso que eu quero. Eu quero fumar, porque é muito bom fumar, por exemplo. Então, dentro do seu espaço de liberdade, aquela outra influência, não a sua influência da casa, formou você. Então nós somos um conjunto de influências. Esse é o sentido que eu quis dizer. Então, podemos assim dizer que, como eu falei, foi só uma comparação, como se fôssemos programados. Mas dentro dessas possibilidades, nós podemos ter um grau de liberdade. Como nos filmes de ficção científica, o computador se rebela contra o ser humano, mais ou menos assim. Ele é programado para tal coisa, ele se rebela. Vamos dizer assim. É só uma força de expressão. Ok, Elizabeth? Por exemplo, você falou que as famílias são diferentes. Na minha casa, por exemplo, o pessoal era muito festeiro. Meu pai era festeiro, minha mãe era festeira, vivia tendo festa. Atualmente, eu também gosto de festa porque eu fui acostumada a sempre ter festa. Era aniversário, era tudo, tinha festa. Então, como querer comparar uma outra pessoa com uma pessoa que foi criada com a casa cheia, com muita festa, todo mês quase tinha festa. Então a minha família foi de muita festa. Isso é muito interessante, Elizabeth, porque é o seguinte: nós somos seres
que não podemos ser, ou não deveríamos ser comparados. Certo? Vejamos o Amós, por exemplo. Amós, fica em pé, Amós. Ele nem sabe o que eu vou falar, né? Nem eu sei o que vou falar dele. Mas o Amós, qual é a imagem que você tem do Amós? Quem conhece o Amós? A imagem tem que o Amós é um cara sério, circunspecto, tímido, sei lá se é tímido, caladão, né? A imagem que você tem dele. É só imagem. É só imagem. Se você chega perto do Amós, e Amós, como é que é o negócio? Então, Amós, e aí? Então, Amós e tal. Poxa, Amós, não precisa que você fosse assim, Amós. Mas como é que a gente vai julgar a pessoa, não sei pelo estereótipo, pela aparência? Então, o Amós, ele é uma pessoa singular. Ele é singular dentro de um conjunto de possibilidades da sua família. Não conhecia os seus pais. Mas talvez o Amós, de algum modo, seja igual ao seu pai. Não sei, não conheci, né? Só estou aqui hipotetizando. Porque às vezes nós somos o contrário. Se o meu pai era muito festivo, eu decido que você, sério, lá em casa não tem festa. Não gosto de gastar dinheiro com festa, não. Nós podemos agir tanto na cópia, quanto na oposição. Obrigado, modelo Amós. Então, eu conheci uma senhora, por exemplo, que o padrão familiar era da mentira. Tudo na casa era mentira. O pai traiu a esposa durante muito tempo, mentira. Tudo vem a público, os irmãos que ninguém conhece, aquelas coisas todas que você sabe qual é. Qual foi o resultado nessa família? Que as pessoas não têm senso de humor. Ninguém conta uma piada que eles não riem, eles não acham graça, porque piada é mentira. E eles aprenderam o grande preço da mentira na sua família. Então eles não querem saber de mentira. E piada é mentira. Logo, não tem piada lá em casa. Mas poderia ser, o mais normal é que os filhos desta família reproduzissem o padrão de mentira. Mas como houve um grande sofrimento por causa da mentira, eles decidiram, claro que não foi assim, decidimos, mas desenvolveram um padrão oposto de não mentir, por causa do preço que se viu. É o caso, por exemplo, nos países da África, onde é comum a poligamia, que as novas gerações são contra a poligamia, porque viram as consequências da poligamia na sua própria pele. Eu não quero isso para mim. Então, foi boa sua pergunta, Elizabeth, porque não quer dizer que nós obrigatoriamente façamos a nossa programação interna, digamos assim, o mesmo que nossos pais. Mas quando nós fazemos por oposição, meu pai é mentiroso, eu vou ser verdadeiro, também é uma maneira de sermos por nossos pais influenciados, só que negativamente. Ok? Ainda bem, por isso você está sozinha. Então vamos lá aqui. Eliane. Brincadeira. Bom, pastor, eu acho que também, além da criação, da pessoa herdar aquele comportamento, existe também as influências. Isso. Que fazem com que a pessoa modifique e passe a fazer melhor ou para coisas para melhor ou para pior, e que não foi nada daquilo que ela aprendeu. Por exemplo, meu irmão, ele bebe muito. Inclusive, ele se aposentou e continua a trabalhar. No trabalho dele, ele é querido, ele não bebe nada, muito responsável. Mas final de semana, enche a cara. A minha preocupação até é no dia que ele for parar de trabalhar, que ele fale em parar. Porque aí ele vai adotar esse outro sistema. Exatamente. Né? E eu acredito que tudo isso foi consequência assim, de companhias, influência, e não foi a criação, porque na minha casa ninguém nunca bebeu. Exatamente, é isso. Por isso que eu disse, né? Que nós temos influências tanto positivas quanto negativas. Nós íamos por um caminho, mas alguém veio e tirou a gente daquele caminho. E muitas vezes tirou do caminho ruim para o caminho bom também. As influências são sempre negativas. A maioria é negativa, porque nós gostamos do que é errado. É natural em nós. Eu gosto de falar aqui, as pessoas me
repreendem. Mas pecar é muito bom. Senão ninguém pecaria. Né? Pecar tem gosto de chocolate, gente. Se pecar tivesse gosto de jiló, seríamos todos santos. Embora eu aprecie muito o jiló, e muitos aqui gostam do jiló, né? Vamos dizer outra coisa que eu acho sem graça, tá, de machixe. Até o microfone estranhou, por causa de machixe, né? Se pecado fosse sabor de machixe, eu nunca pecaria. Mas um chocolatezinho, né? Ok? Assim, irmã Maria, aqui. Estou de olho no relógio, porque nós somos condicionados, nós somos livres, mas agora de terminar. Como na vida, né? O desafio do pastor, inicialmente, realmente foi muito bom e leva a gente a descobrir algumas questões. Eu fiquei pensando aqui o que eu trouxe. Eu sei que eu trouxe muitas coisas da minha origem familiar, mas eu comecei a pensar na minha mãe, no meu pai e nos meus irmãos separadamente. Eu sou uma das mais velhas da família, acabei influenciando os irmãos mais novos. Mas eu me lembro, fiquei aqui matutando, como bem dizia meu esposo, e me lembrei que me esforço muito para parecer com minha mãe. Me esforço muito para parecer com minha mãe. Eu admirava muito a minha mãe, a perdi quando eu tinha 15 anos de idade, e tudo aquilo que eu pude perceber até os meus 15 anos na minha mãe foram marcos positivos para que eu deseje parecer muitas dos comportamentos da minha mãe. Mas como eu convivi muito mais com meu pai, e meu pai era aquele homem austero, aquele homem ríspido, que dizia palavrão, em cada 3 palavras, 2 eram palavrões. Eu detestava aquele comportamento do meu pai, e quando eu conheci Jesus, eu disse, eu não quero parecer com meu pai. Mas eu confesso para os irmãos que todos os dias eu tenho uma luta para vencer aquelas questões que eu reprovo até hoje no comportamento do meu pai, que faleceu com quase 80 anos. E isso, eu creio que é pela graça de Deus que eu tenho chegado até aqui, e eu me autoanaliso e vejo que eu sou uma pessoa afetuosa, eu sou uma pessoa, tendo muito a ser uma pessoa meiga com as características da minha mãe, mas é uma luta da carne contra o espírito, né? Todos os dias. Então, por isso que a gente ter consciência, por isso que Paulo disse, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, vamos colocar assim, quem é que vai me livrar desse estilo de vida miserável? Eu não quero fazer, mas já fiz. Quando eu penso, acho que não quero fazer isso não. Eu já fiz, na verdade eu já fiz, é isso que ele diz. E aquilo que eu quero fazer, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Que dificuldade! É uma luta diária, mas para fazer o que eu não quero, fração de segundo. É como ir a um almoço de confraternização. Eu não vou me exceder na comida. E na sobremesa, se eu comer, é só um pedacinho. É isso que nós queremos. Mas sabe qual é a melhor decisão? Não ir à festa. Porque você não é tão forte quanto você imagina que você é. Que se você for, as chances de comer pouquinho e de comer só um pedacinho da sobremesa são perto do zero. É o mundo real. Vamos, Irmão Rebelo, um momentinho só. O microfone. Tem gente em casa ouvindo. Quanto a palavrão, eu quando era jovem, eu me regozijava em dizer palavrão, pela liberdade que eu achava que aquilo proporcionava, não? Pois bem, quando eu me converti, eu mudei radicalmente nesse particular. Graças a Deus. Mas radicalmente. Tanto que palavrão hoje em dia me soa como um tapa nos ouvidos. Isso me deixa, me faz um mal tremendo. E a minha vida, onde eu moro atualmente, no apartamento de baixo, mora a proprietária do apartamento de cima que eu moro. E tem uma comunicação, erradamente.
E ela diz, tem uma boca que é uma latrina, a mulher, é uma coisa horrorosa, horrorosa. E eu não, para mim fica difícil conviver com esse tipo de coisa. E eu me lembro da passagem do apóstolo Paulo também: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação e dar graça aos que a ouvem. Esse é o ideal. Esse é o ideal, realmente. Agora, o irmão tocou em algo muito importante, pode devolver o microfone, que é o seguinte: quando nós nos convertemos, nós mudamos. Vamos ser honestos. Sim, mas não de uma vez. E nunca de modo suficiente. Agora nós mudamos. Agora eu sou uma pessoa completamente diferente. Eu estou no caminho. Então é importante a gente ter a humildade de saber que esse corpo aqui, como diz o apóstolo Paulo, é um corpo para a morte. É a nossa tendência natural. Sai sem a gente pensar. Mas viver o fruto do Espírito, que é de uma pessoa convertida, não é uma coisa tão fácil assim, tão simples assim. Dependerá muito das influências, né? Daquilo que fomos ouvindo e fomos vendo ao longo da vida. Como é que isso nos formou? Por isso, né, muitas vezes peguei a mensagem aqui, é que eu disse o seguinte: os navios, de tempo em tempo, eles têm que voltar ao estaleiro. Eles são colocados no estaleiro e eles tomam um banho. Um jato poderoso de água e outros produtos químicos é lançado contra o casco. Sabe por quê? Com o passar do tempo, o navio perde velocidade. O motor é o mesmo, o mar é o mesmo, mas ele perde velocidade por causa dos incrustantes, as algas, o H2O, o sódio, vai agarrando no navio. Você vai tendo uma capa chamada incrustante. Esse jato limpa e o navio volta a navegar na velocidade projetada. Nós também. Alguns de nós aqui, quando nos convertemos, mudamos muitas coisas na vida, mas depois, com o tempo, a gente tende a voltar a alguns daqueles comportamentos. Então, por exemplo, quando eu me converti, não é meu caso, não foi o meu caso, só uma ilustração. Eu decidi que nunca mais vou beber. Botar um copo, um cálice de bebida alcoólica na minha boca. Eu me converti, agora sou de Jesus. Mas aí os meus amigos da igreja também bebem. Eu também começo a beber um pouquinho. Eu conheço pessoas que chegaram a um ponto de beber tal como bebiam antes de se converterem. Porque o mal, primeiro, ele é natural em nós. Segundo, o mal é o que todo mundo faz. Como é que eu vou ser diferente? É algo mais, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos, é que às vezes os nossos comportamentos têm algo mais poderoso neles, né? Pastor Zé Maurício, outras pessoas aqui estão envolvidas no cerimônia de recuperação. A pessoa tem um certo vício, por exemplo, pode ser trauma, pegamos o vício, tem um certo vício, deseja se livrar daquele vício, tomou uma decisão, organizou a sua vida e a cada dia tem que dizer: hoje eu estou limpo, que amanhã não tem garantia nenhuma, que nós somos maus, o mundo é mau e o mal é gostoso, sabor de chocolate, por que não? Claro que o vício tem outro elemento ainda, que ele é químico. O corpo precisa, assim como a gente precisa do alimento, o corpo precisa daquele
daquela droga, seja qual for. Precisa. Se não tem, reclama, chia, briga, adoece, tem que ter. O que eu estou só chamando atenção, tirando a questão do vício, você não tem um vício, parece que não se aplica a você, é outra coisa. É algo muito sério. Mais alguém? Sim, irmã Jô, aqui, Jô Castro. Fica em pé, irmã Jô, por favor. Pastor, eu Mais perto do microfone também. tive pai e mãe que sempre foram muito verdadeiros. Quando tinham que falar alguma coisa que eu estava errado, falavam. Quando tinha que levar também uma surrinha, levava, né? Castigo. E eu criei a minha filha assim. Como a sua esposa disse, que o irmão dela, quando vai conviver com os médicos, ele age de um jeito. Aquela mansidão. Quando ele está sozinho com os amigos, ele age de outro. E eu tive uma experiência no consultório da minha filha, eu fiquei horrorizada. A pessoa chegou, falou, né? E a minha filha ouviu, eu ouvi, não falei nada. Quando acabou aquilo tudo, a minha filha olhou para mim e disse: mãe, o mundo é de máscaras. Eu não consigo conviver nesse mundo de máscaras. O mundo é de máscaras. Eu não consigo conviver. Isso me traumatizou de uma maneira tão grande que eu agora já estou em dúvida se a pessoa está me falando o que está sentindo ou o que não está sentindo. Irmã Jô, é o seguinte. Sabe qual foi a minha reação? Eu me recolhi. Eu não aceita isso. Eu não aceito. Mas ela tem razão. Mundo de máscaras. Ela tem razão. Eu não sabia que existia isso. Mas ela tem razão. Como é que a gente convive num mundo de máscaras? Eu não consigo botar máscara. Ela tem razão. Vou explicar. É muito importante isso. Existe um objetivo a ser alcançado. Todo mundo tem um objetivo a ser alcançado. E às vezes a verdade é o empecilho para que se alcance esse objetivo. E a mentira facilita. Como eu quero esse objetivo, não é? Infelizmente, quando eu disse que ela está com a razão, eu quis só fazer uma provocação para dizer que este é o padrão do mundo. Há algum tempo eu tive experiência. Eu estava num certo lugar e um camarada me convidou que ele queria que eu tomasse uma posição na empresa dele, isso recentemente. Eu fui dando corda para esse camarada e tal, eu não tinha nenhum interesse, tinha outro interesse. Mas aí eu fui dando corda para ele, estive com ele várias vezes reunidos e tal, um cara muito prosopopeico, né? Eu tenho, eu posso, eu sou e tal, estou lá ouvindo. E aí, ele me apresentou uma outra pessoa. Apresentou outra pessoa. Começamos a conversar, nós três, etc e tal. E daqui a pouco esse cara, o chefe lá, saiu para atender uma outra pessoa. E esse cara que estava comigo, a quem foi muito elogiado, se referiu ao que saiu de maneira muito... esse cara, coitado, não sabe de nada. Detonou o cara. Quando o cara voltou, mas então você é um cara sensacional, o seu sonho vai se realizar. Aí eu fiz igual a senhora, falei: caramba, isso existe? Mas vocês sabem que isso existe. Não deveria existir. Aí eu escrevi um bom dia sobre isso, sem contar a história, falando de coisas, porque o cara não me conhecia. Já detonou o cara que o elogiou. Escrevi sobre isso, como as pessoas às vezes, para obterem os seus desejos, mentem, trapaceiam, jogam com sentimentos, com palavras. E calhou que esse cara leu, o chefe, né? Tem que ter um cuidado danado, gente. Aí ele me encontrou e falou: eu entendi o seu recado. Eu falei: que recado? É aquele seu bom dia. Eu já afastei aquele camarada. Fez bem. Mas no caso, eu quero dizer o seguinte: é assim.
que a banda toca. Eu quero deixar bem claro, não deveria ser assim. Mas, gente, o mundo é movido a dinheiro. Tudo é dinheiro. Pais e filhos brigam por causa de dinheiro, às vezes uma mixaria. O pai morreu, deixou um apartamento que vale, digamos, 250 mil reais. 200 mil reais. Tem 4 filhos. Vamos dividir. Vai dar quanto para cada um? 50 mil. 50 mil. Não, mas eu mereço 55, porque eu cuidei da minha mãe nos últimos dias. Eu tenho que ter 55. Mas, tudo bem, até que merece. Mas para ter 55, um vai ter que ter 45. Não, aí não, peraí. Meu direito é meu direito. Essa história que eu estou contando, ela é inventada? Ela é real. E às vezes os irmãos nunca mais falam com seus irmãos por causa de 5 mil, 2 mil ou 500 reais. Por dinheiro, Jesus disse isso, né? É Deus, é mamon. O ser humano faz qualquer coisa, inclusive viver no mundo de máscara. A gente viu recentemente a história de um mega blaster empresário aqui do Rio de Janeiro, né? Que ia transformar até os peixes da Lagoa Rodrigo de Freitas. Depois se observou que tudo era com base na mentira, ou seja, na promessa que se você comprasse uma ação dele, ia valer X. E o cara comprou a mentira. Ora, quem comprou a mentira é tão bandido quanto quem mente, né? Você sabe quando alguém vai na delegacia, diz, poxa, vai me aplicar o conto do vigário ali, com um bilhete premiado, o soldado ri. Pô, o cara tem coragem ainda de vir aqui contar pra gente isso? Eles não fazem nada, estão com razão. Porque um cara que cai no conto do vigário é tão vigarista quanto vigarista. Se um carro custa 100 mil reais, alguém oferece por 50, e você compra, tem que perder o carro. Você é safado igual o cara que ele vendeu, é igualzinho. Você queria levar vantagem também. Só uma ilustração, infelizmente, manjou. O mundo é assim. Os salmos são exatamente isso. Senhor, levanta-te, dizem os salmos, até quando vais tolerar esses que com a mentira chegam aonde chegaram? E eu que sou verdadeiro, honesto e puro, estou aqui minguando, né? Então, foi muito boa a sua palavra, muito boa. Nós temos que tomar uma decisão. Agora tem um preço. Lembra-se, se você não decide, tem um preço. Se você decide, tem um preço. Se você decide que não vai ser mascarado, tem um preço. Ah, mas de noite, ó, tranquilo, cabecinha no travesseiro. Mas se você mentiu, se você trapaceou, a noite é longa. Em condições, porque também de tal modo a mentira se incrusta que se torna verdade. Não que seja, mas se torna. Tudo em nome do dinheiro. Saímos um pouquinho do assunto, pessoal, para a gente registrar. Mas alguém quer... Um minuto cada um, tá? Só um minuto. Bem, pastor, o senhor estava vai defender falando... o Amós? Não, né? É para defender o Amós? Não, nada tá bom. a ver. Só a família pensando. O senhor estava falando, a minha família vem de 2 ramos, tá? Um protestante e outro católico. Então, tudo na família é festa, né? A parte. E, em suma, quando eu decidi, né, a me batizar e tudo, então, a princípio, você passa por uma roda de fogo, porque eles não falaram em beber, né, mas não era beber socialmente e tal, e eles diziam assim, ué, mas você não quer uma bebidinha? Não, agora eu não quero mais. Então, foi vencendo cada dia aquela luta, até você se manter respeitado e o cara entender que não é mais para te oferecer, tá?
falou-se a respeito da vias que vem, ou seja, você traz coisas da sua família, tanto nos genes como no costume que você é criado. Depois você sofre a terceira, que é a sociedade, e que você às vezes não resiste tanto em função da inclusão. Você quer ser incluída naquele grupo, tá? Então tem a terceira bomba que você tem que dominar. Em mas suma, só quem paga o pato é você, não é o grupo. Não, mas você quer ser aceito naquele grupo, porque aquele grupo faz parte de onde você está vivendo, isso, certo? Então, uma luta que você tem que ter a mais. Agora, tem que dobrar muito o joelho, pedir muita sabedoria a Deus, para você conseguir vencer e se manter respeitado e digno. Porque, de princípio, é chicotada legal, tá? E a outra coisa que eu estava pensando, e que a vida, ela te dá a oportunidade de você reescrever a sua história. E isso é que é a coisa mais linda que eu pude perceber. Você pode ter sido criado em um erro, tá? Você verificar esse erro, mas você tem a chance, sempre, 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 de poder mudar a sua história. Obrigado. Nem sempre filho de peixe será peixinho. Obrigatoriamente. Obrigado. Nádia. Aí eu não posso mais dar outras palavras, porque o tempo já se esgotou e nós não somos livres. Somos parcialmente livres. Dentro do nosso espaço de tempo, temos que começar e terminar. Então, pastor Israel, como o senhor falou, uma vez eu fui a uma igreja e o pastor pregou sobre família. Então, ele falava assim: porque sua mãe era assim, não necessariamente você tem que ser assim, porque seu pai era assim, e assim por diante. E lá em casa, nós éramos 17 irmãos. Então, eu sei que era assim, eu me lembro que era muita briga, muita confusão. Era irmã brigando com irmã, eu mesma não falava com a minha irmã há 25 anos. E aquilo foi me criando assim um problema tão grande na minha cabeça, que o dia que eu estava para casar, eu falei para Deus que Ele não permitisse nunca que eu criasse a minha família com essa desunião. E graças a Deus, meus filhos são unidos, sabe? Eles são amigos, nunca permiti que eles brigassem, sempre orientei. E graças a Deus, foi uma casa que eu consegui resolver. Mas eu tenho um conflito muito grande na minha cabeça com o problema de relacionamento, assim, da minha mãe. A minha mãe era uma mulher que ela era muito mandona, muito querer ser correta com tudo. Não podia sair nada errado, porque ela se cobrava do jeito dela. Mas, infelizmente, eu amava a minha mãe, mas eu sofro muito porque eu sou o jeito da minha mãe. Isso aí. Em questão de mandona, querer tudo muito certo, exigente, e mais. A minha mãe tinha mania de limpeza, que ela fazia a gente jogar água na geladeira de borracha. E eu tenho a mesma mania. E às vezes eu me pego brigando comigo. Eu chego e fico: Nádia, para, Nádia. O Paulo às vezes fica assim: Nádia, minha filha, você não pode fazer. Deixa eu fazer. Eu cansei de fazer limpeza em casa na cadeira de roda. E levava a cadeira, ia lá, esfregava, depois ia para a cama. Ai, que dor, que dor. Então eu lhe pergunto uma coisa. Isso, difícil a pergunta, né? A confissão está ótima, podia parar por aí, mas a pergunta exige uma resposta. Eu tenho a mania, infelizmente, já não tenho muita mania da minha família. E então, hoje, eu me pego assim. Eu não vou na casa das minhas irmãs, não porque eu não amo as minhas irmãs, porque eu sinto assim uma falta de paz tão grande de continuar sendo e tendo as manias da minha família, que eu procuro me afastar. Entendeu?
eu procuro me afastar, porque eu sei que a minha irmã não procura, ela quer ser o que ela é, mas eu não quero ser o que eu fui. Eu fico sempre pedindo a Deus: Senhor, muda meu temperamento, muda as minhas atitudes, porque isso me incomoda. Às vezes, quando eu estou muito bem assim, bem conversando com meu marido, coitadinho, quando eu me vejo, eu estou mandando. Então, qual é a pergunta? Que eu posso, eu quero lhe perguntar, de que maneira eu posso mudar? Isso, dia 28. Tá bom? Que vai ser a disciplina, o como da coisa. É muito interessante, meus irmãos. Então nós vimos o resumo que a Emília fez, exatamente isso, né? Então isso implica uma decisão. Você tem uma decisão. Eu não vou ser igual a minha mãe. Só que isso, eu gosto de brincar, é químico. Como se fosse uma dependência química. Né? É como se, né? Não é como se fosse. Então isso para o bem e para o mal. Por exemplo, aqui na igreja tem pessoas muito, vou pro lado positivo, generosas nas palavras, nos atos, nos gestos. Mas como eu estou aqui na igreja como membro desde 74, portanto há 50 anos, não 40 anos, né? 40 anos, eu já vi o pai e a mãe, né? E às vezes o avô. Hoje de manhã teve aqui no aniversariante um avô e uma neta. Então eu acompanhei a história dos dois, por exemplo. Eu vejo que generosidade é de mãe para filha. Então não temos que reescrever a história. Se meus pais foram generosos, eu também sou, por que eu vou reescrever a história? Eu vou, digamos, melhorar, né? Vou ser mais generoso ainda, mas não preciso mudar nada. Mas, se meu pai, minha mãe era ranzinza, não abria mão de jeito nenhum, né? Daqueles que atravessam a piscina com o melhoral na mão e o melhoral sai do outro lado, né? Inteirinho, coisa da natureza. Eu não posso ser isso, gente. Eu não quero ser um cara miserável, pão duro. Desejo, decisão. Você pode reescrever a sua vida. Ou você continua aquilo que é legal, conscientemente, isso é bom, vou continuar. Isso é ruim, eu não quero. Não só em relação ao que veio antes, mas como disse a Emília, em relação às influências, como falou também a Eliane, as influências. Porque aqui é o seguinte: se o meu pai era isso, é aquilo, e eu sou a mesma coisa, quem paga o pato não é o meu pai, está morto, sou eu. E se o meu grupo me diz que eu tenho que fazer assim, assim, assado, e eu faço, e tenho as consequências, quem paga o pato não é o meu grupo, lava as mãos, não tem mais grupo, você que é o responsável. Então a nossa vida, a despeito de que nós não somos completamente livres, nós podemos fazer dela o que nós queremos. Claro que os materiais vão ser diferentes, as histórias são diferentes de cada um de nós, as heranças, as influências são diferentes. E é claro que eu não vou ser igual àquele lá, que teve um pai ou mãe generoso, uma família bonita, sem briga, aparentemente, é claro, né? Etc. Tal. Mas eu posso chegar perto, desde que eu escolha e eu decida. Como? Se Deus nos permitir, no dia 28, vamos, talvez não consigamos fazer numa só reunião, umas duas, vamos ajudar os irmãos neste como. Mas devo só dizer, dói. Porque dói, a gente não muda. Porque se não doesse, nós mudaríamos. Dói, vergonha,
e um monte de coisa, mas isso um dia, se Deus quiser, no dia 28. Agradeço muito aos irmãos a paciência, o interesse, e então agora eu quero ter o privilégio de orar pelos irmãos. O Eugênio vai tocar uma música de 30 segundos, que ele vai criar agora, um arranjo dele. Depois eu vou fazer um convite a você. Olhe para dentro de si mesmo e diz: isso que eu tenho sido, eu não quero ser mais. Isso que eu tenho sido, eu decido que não serei mais. Senhor, me ajude, porque também sozinho a gente não consegue não. Mas Senhor, me ajude. Pensa, se for o caso, ou Senhor, tem algo que eu posso fazer melhor. Eu faço bem, eu posso fazer melhor. Me ajude. Enquanto ele toca, se você tem esse desejo, eu lhe convido a se levantar. Decisão. Não vou orar com você sentado. Você não quer? Você quer? Então você vem à frente. Eu estou usando esse recurso um pouco forte, porque tudo na vida, meus irmãos, tem que ter decisão. Eu não posso querer e não querer, decidir e não decidir. O que eu quero realmente? Você quer mudar em algo na sua vida? Então, levante-se. Eu vou orar para Deus abençoar e ajudar você nesse processo. Pode ser que doa, mas é o que você quer, não é? Então decida pedir ajuda a Deus para isso. Aqui estou eu, Senhor, orando pelos meus irmãos. Nem sei quem são, estão aqui ao meu lado, alguns. Tu estás vendo, eu não. Não posso ver os seus pensamentos, sentir os seus corações, mas o Senhor, nesse momento, sabe, vê e sente. Aqui estão histórias de vidas, Senhor, que o Senhor conhece. Aqui estão nessa hora desejos de mudança, que o Senhor conhece. E aqui estão pessoas que pedem a Ti, por Tua ajuda. Senhor, nós podemos ser melhores do que temos sido. E o Senhor nos coloca desafios diante de nós, para sermos essas pessoas que, com a Tua ajuda, nós podemos ser. Te rogamos que venha, Senhor, operar em nós o Teu querer, e o nosso desejo, então, possa se tornar realidade. E dia após dia, aquilo que precisa ser mudado, o Senhor mesmo vai criando as oportunidades, as condições, os caminhos para que a mudança haja. Senhor, Tu nos criaste para uma vida plena, de alegria completa. Mas Tu sabes o que fizeram conosco, às vezes nós mesmos fizemos conosco, fizemos até com outros.
Perdoa-nos, Senhor, e nos coloca num caminho bom, restaurando a nossa dignidade em Cristo e na graça, fortalecer nossos músculos físicos e espirituais, em direção ao homem e à mulher que queres que nós sejamos. Abençoa cada um. Eis nosso pedido em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Obrigado. Semana que vem aqui estaremos para a oração, e no dia 28 sobre como? Disciplina. Deus nos abençoe. Quem não comprou sua camiseta, hoje é a última oportunidade, antes do domingo, é claro, né? E algumas novas camisas foram devolvidas, redoadas, tamanhos que não tinham passaram a ter. Corre lá que você pode ficar com a sua camisa, porque domingo que vem vamos colorir a praça. As duas cores não são legais, né? Verde e vermelho. Pô, melhor do que preto e branco, né? Até lá.